O Fórum de Davos começa nesta segunda-feira. O encontro na Suíça reúne líderes, grandes empresários e chefes de Estado para discutir pautas ambientais e também na área da saúde. É o primeiro evento no exterior do governo Lula e a ministra Marina Silva embarca para a Suíça representando o Brasil. E a grande questão é o que esperar dessa participação do Brasil, a participação de Marina Silva. E a gente conversa agora com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Bocuí, é um prazer, como sempre, receber você aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer estar com vocês. Bom, todo o Fórum de Davos, há muita discussão, como nós recentemente tivemos também na COP, mas muitas vezes a gente não enxerga, não é, Bocuí, a conclusão ou algum fato que possa ser discutido com mais firmeza e a gente não vê muitas vezes o resultado lá na frente. O Fórum de Davos em relação ao ambiente agora, ao meio ambiente, qual é o avanço que nós poderemos ter nessas discussões que começam segunda-feira? Olha, o que se espera sempre com relação à economia global é que ela avance em direção a um processo de sustentabilidade. E hoje, o grande desafio, sem dúvida, é a questão das mudanças climáticas, não é? E para esse atingimento de um patamar de ação global efetiva, é preciso que o mundo supere alguns problemas. E o próprio nome dessa conferência de Davos é Cooperação em um Mundo Fragmentado, né? Que já demonstra essa dificuldade no multilateralismo colaborativo global para que se atinja uma ação efetiva. O que o Brasil vai fazer nessa conferência, primeiro, é demonstrar que há intenção do governo, através da gestão da Marina, no sentido de uma proteção da Amazônia, na questão do Tratado Internacional com relação aos plásticos, das expectativas da conferência da COP28, que ocorre esse ano, ou seja, como esses desafios contemporâneos podem ser superados mediante uma discussão da área da economia, não é? Então, é um momento importante, o papel do Brasil é importante também nesse processo, e o Brasil retoma, nesse momento, uma posição de liderança global, com amplo apoio internacional, com relação à área ambiental. Então, a expectativa da participação brasileira é muito positiva nesse sentido. Bom, na sequência temos a participação do deputado Coronel Tadeu, comentando as notícias do dia, que faz uma pergunta para o Carlos Bocuí. Coronel, como vai? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor Carlos. Excelente sábado para todos aqueles que estão nos assistindo. Professor, o meio ambiente é uma área extremamente polêmica no mundo inteiro e há diversas distorções do que exatamente deve ser feito com a Amazônia. A ministra Marina Silva já foi alvo também de muitas controvérsias no passado em relação a essa própria pauta. O senhor acha que ela conseguirá fazer um papel para o Brasil no sentido de chamar a atenção de que nós precisamos de ajuda, principalmente no que se refere a recursos financeiros? Porque eu acho que a principal participação dela lá é buscar recursos. Se ela conseguir isso, ótimo, porque a gente sabe que isso custa muito caro. O senhor acha que ela consegue fazer isso? Olha, eu acho que a Marina, ela goza de uma credibilidade em função da sua história, né? Ela tem toda uma ligação com a área ambiental, é uma pessoa reconhecida internacionalmente com relação à atuação ambiental, e a questão da Amazônia, por si só, já traz um apelo internacional em função da relevância que a floresta tem, não só para a questão climática global, como imensa floresta tropical, mais relevante do que a do Congo, do que as florestas da Indonésia. E, por outro lado, existe uma perspectiva de aporte internacional de recursos de uma forma colaborativa no sentido de manter a floresta em pé, ou seja, você ter um elemento de sequestro de carbono na linha do Equador, que é o papel, né, da floresta amazônica com benefício climático. De outro lado, você tem, além das questões de biodiversidade, que são tratados internacionais que devem ser respeitados, você tem ainda a importância da Amazônia para toda a América do Sul como grande driver a transposição de umidade que permite a regularidade climática da América do Sul, não é? Se nós olharmos as outras áreas equatoriais
e tropicais do planeta, nós vemos que são diferentes da característica geográfica que ocorre no Brasil, justamente devido à massa florestal da Amazônia, que permite uma contínua transposição de água continental. Então, esses elementos tão importantes para a América do Sul, para a questão global, certamente são um grande atrativo para recursos internacionais visando a proteção da Amazônia. Nesse sentido, a Marina, ela goza não só da credibilidade pessoal dela, da proposta que ela traz agora, mas também desse apelo internacional. Então, certamente ela será bem sucedida. Aliás, já está sendo, porque o Fundo Amazônia já tem aí 3,3 bilhões de reais para começar a sua tarefa de proteção da Amazônia. Nós estamos aqui no Jornal da Manhã, edição de sábado, falando com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, sobre o Fórum de Davos, que começa na próxima segunda-feira. Professor, continue conosco só um instantinho. Temos um chamado, segue nossa entrevista. Estamos conversando com o professor Carlos Bocuí sobre o Fórum de Davos, que começa na próxima segunda-feira, a participação do Brasil, de Marina Silva. Professor, o Brasil deve ter que comprovar se bateu meta, se cumpriu compromissos firmados desde a último encontro. Como fazer isso uma vez que aconteceu a transição do nosso governo aqui no país? O Brasil ele deve colocar as propostas atuais de redução do desmatamento, principalmente com relação à Amazônia, né? Alguns tratados internacionais são extremamente importantes, entre eles o combate à desertificação, a proteção da biodiversidade e a questão das mudanças climáticas. Na questão das mudanças climáticas, o grande compromisso do Brasil assumido junto à Conferência de Paris, o Acordo de Paris, foi exatamente essa perspectiva de que o Brasil cumpra até 2030 com a erradicação do desmatamento, né? Então, essa será uma tarefa difícil, quer dizer, o Brasil pode prometer, mas, de fato, a criminalidade instalada na Amazônia, você tem aí 3 milhões de quilômetros de estradas ilegais, 1.600 campos de pouso clandestinos, mineração desregrada, agressão a terras indígenas, ou seja, nós temos que superar esses grandes desafios de gestão da Amazônia, erradicar a criminalidade. Quando eu digo erradicar a criminalidade, não apenas a questão da fiscalização, mas cortar o fluxo financeiro dos paraísos fiscais, que aí sim ferem a soberania brasileira, na medida em que incentivam essa criminalidade que vai do tráfico de armas ao tráfico de drogas, à mineração, à extração de madeira. Então, o crime organizado na Amazônia deve ser duramente atacado. E essa é a proposta que o Brasil deve levar, né? De conter essa degradação. Agora, em relação, Bocuí, ao Fundo Amazônia, é possível nesses próximos anos haver um aumento de incremento financeiro para que o Brasil possa fazer um trabalho mais amplo na Amazônia, com apoio, claro, internacional? Porque tem muita discussão sobre a soberania da Amazônia, houve muita politização nos últimos anos em relação a isso, mas de que forma é possível, nesses próximos anos, ter um incremento dessa ajuda internacional para o bem da Amazônia? Olha, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre soberania, né? Por favor. Os acordos internacionais de aporte de recursos da Amazônia não implicam de forma alguma em perda de soberania. Pelo contrário, você mantém a floresta em pé, você mantém o grande patrimônio ambiental brasileiro, representado pela floresta da Amazônia, intacto, não é? Então, o objetivo desses fundos internacionais é proteger o patrimônio ambiental que é do Brasil, né? Não só de biodiversidade, mas também da imensa massa florestal. E promover também um novo modelo de economia para a Amazônia que permita desenvolvimento econômico, geração de renda, com a atuação dos estados, dos municípios e, ao mesmo tempo, não permitindo que a degradação permaneça. Então, essa questão de soberania é como que um mito nesse processo, porque os acordos internacionais para a proteção de florestas tropicais não intervêm na soberania dos países. Isso está claro na Conferência do Rio de Janeiro, no princípio 2, né? Os países são detentores dos seus recursos naturais, eles têm soberania sobre esses recursos, mas também têm o dever de protegê-los, de forma que não venham a prejudicar os demais países. E aí a gente incorre numa pequena, eu diria, num detalhe, que é a proteção da Amazônia
pela sua importância global. O Brasil tem esse compromisso, assumiu esse compromisso. Então, respondendo à pergunta sobre recursos internacionais, não há dúvida que se o Brasil tiver metas, tiver prazos, estiver caminhando no sentido da proteção da Amazônia, o Fundo Amazônia será muito mais potencializado em termos de recursos financeiros. Já há uma sinalização do Reino Unido para aporte de recursos, né? Além da Alemanha, da Noruega. Então, o Brasil, nessa perspectiva de gerar confiança, gerar confiabilidade, poderá, de fato, atrair mais recursos para a proteção da floresta. Coronel Tadeu. Professor, mais uma pergunta. A Amazônia, essa fiscalização da Amazônia, ela é muito complexa. Eu sou da área de segurança pública, trabalhei 30 anos na Polícia Militar e dentro do estado de São Paulo consegui perceber a dificuldade que é de se fazer uma boa fiscalização ambiental. Eu fico imaginando o quanto isso é complexo quando a gente parte lá para o norte do país. E é claro que os recursos são sempre muito bem-vindos, né? E todo recurso, com certeza, que vier será muito bem utilizado. Só que eu não vi em nenhum momento até agora nenhum projeto que fale do aumento dessa fiscalização. Eu digo um projeto concreto. Olha, nós vamos investir na Polícia Federal, nós vamos investir nos fiscais do IBAMA. Por o senhor ter uma ideia, esses números eu tenho bem na mente. São 2.000 fiscais apenas para o Brasil inteiro. Isso é absolutamente insuficiente. O senhor, em algum momento, viu a nova ministra do Meio Ambiente carregar ou apresentar algum plano para que isso seja desenvolvido? Porque o dinheiro está chegando e vai precisar ser gasto. O senhor viu alguma coisa a respeito da Marina Silva, nesse sentido? Existe uma proposta colocada pela Marina logo no início da discussão, que foi a retomada do plano de combate ao desmatamento da Amazônia, não é? O plano de combate do desmatamento da Amazônia, eu acho que ele caminha exatamente no sentido dessa sua colocação. É que você tenha uma fiscalização integrada, com inteligência, e o senhor sabe muito bem que a inteligência, no sentido de fiscalização, é muito importante, integrando todos os órgãos envolvidos, né? Aí, pensando-se na ação da Polícia Federal, das polícias estaduais, do Exército Nacional como apoio, da polícia especializada em desmatamento, que é o IBAMA, não é? De um sensoriamento remoto, efetivo, e com todo o operacional necessário, que nós chamamos geralmente de a boa governança, né? Você tem uma boa governança na medida que você tem uma estrutura e um operacional dedicados à resolução dos problemas. Então, o que a Marina deve fazer é buscar esses recursos dentro dos planos financeiros do governo, do orçamento do governo, e trabalhar essa perspectiva de fortalecimento dos órgãos ambientais que foram depauperados nos últimos anos, como, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, o abandono das terras indígenas, não é? Então, esse processo ele deve começar agora, mas certamente vai precisar de recursos. E, nesse sentido, o Fundo Amazônia é fundamental, porque parte desse fundo, 20%, vem 20% aproximadamente, vem para comando e controle, para fiscalização, né? Por isso que esses recursos internacionais, esses aportes, são muito importantes para manter um bom aparato de fiscalização naquela região. Ô, professor, o quanto a guerra na Ucrânia deve estar em pauta nesse fórum mais uma vez? O Brasil vai ter que se posicionar sobre o assunto? Como ficam os nossos negócios com a Rússia, como, por exemplo, a compra dos fertilizantes? Olha, essa não é a minha especialidade, mas eu vou tecer um comentário sobre a paz, né? Se você não tem um estado de paz, tudo fica mais difícil. A questão ambiental, por exemplo, ela passa a ser um adereço do processo internacional. Você tem uma grande luta pela soberania dos países, eu diria, não pelo multilateralismo colaborativo dos países, mas sim uma luta pela hegemonia política das grandes potências, não é? Isso faz com que as questões globais sejam desestabilizadas, na medida que você tem a guerra da Ucrânia, crise de elementos
como, por exemplo, energia na Europa, o conflito de Taiwan potencial, a sempre colidência de interesses entre a soberania americana, a geopolítica americana e a chinesa. Hoje, nós estamos, de fato, vivendo um estado de um mundo fragmentado, onde o multilateralismo colaborativo perde seu espaço e, por outro lado, as Nações Unidas também perdem protagonismo. Isso é muito ruim para a área ambiental, não é? Então, respondendo à pergunta, eu acho que se nós não superarmos as questões basilares, que são de paz para o planeta, de um acordo entre Rússia e Ucrânia para paralisar a guerra e voltar a um estado de normalidade, as questões vão ficar sempre mais difíceis e os conflitos serão potencializados na geopolítica global. Isso impede os acordos multilaterais, por exemplo, das conferências climáticas. Não é? Nós estamos aí diante de um momento muito difícil, onde os lobbies das petroleiras estão tomando praticamente à frente das conferências climáticas, como se pretende agora na COP28, onde o próprio coordenador do fórum será o presidente de uma empresa petrolífera. Né? Então, esses desafios contemporâneos, tanto de conflito de interesses como de conflitos globais, no sentido de levar a sociedade humana a um patamar mais adequado para que a sociedade possa tratar das questões essenciais para a sua sobrevivência, que é a sustentabilidade planetária, enfrentar as mudanças climáticas, esse é um momento difícil. Por isso que a Conferência de Davos coloca o nome de cooperação em um mundo fragmentado, né? A própria Conferência de Davos, ela se estabelece sobre essa dificuldade, já sinalizando essa dificuldade de diálogo entre as nações. Bocuí, para fechar nossa conversa, a ministra Marina Silva fez um convite para o deputado que é voltado às questões ambientais, Rodrigo Agostinho, para assumir o IBAMA. Qual é o papel do IBAMA, o que se esperar do papel do IBAMA nesses próximos anos em relação ao combate ao desmatamento, às estruturas que o IBAMA precisa, porque a gente sabe que o IBAMA muitas vezes é sucateado, né, por falta de recursos e também muitas vezes pela politização. O que é possível esperar do IBAMA a partir de agora? Olha, eu conheço o deputado Rodrigo Agostinho de longa data, conheço o trabalho que ele fez na defesa da questão ambiental dentro do Congresso Nacional, liderando a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Então, eu acredito que é um bom nome, é um nome acertado. Agora, como disse o próprio coronel, vai ter que ter recurso financeiro para isso, né? Você tem que ter verba carimbada para o fortalecimento do IBAMA, para que ele tenha condições operacionais de enfrentar esse grande problema que é o desafio de proteção das florestas brasileiras, da biodiversidade, do combate à desertificação. Sempre lembrando que o IBAMA, ele é o órgão de controle, né? Ele é o órgão de fiscalização e controle do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, a atuação do IBAMA é fundamental para combater a criminalidade, né? Vai precisar de empenho, vai precisar de recurso financeiro, vai precisar de uma reestruturação, não só do ponto de vista operacional, mas normativa, porque muito da boa normatização do IBAMA foi perdida nas ações do último governo que pretendiam, com isso, facilitar, como, por exemplo, a questão das multas, a vida dos infratores ambientais. Foi uma lástima o que aconteceu em termos de perda de comando e controle, né, dentro do sistema ambiental federal. Então, o que se espera é que essa reestruturação aconteça e que ela leve a uma eficiência do sistema. Aliás, o IBAMA é o órgão essencial para essa manutenção da ordem na área ambiental brasileira. Carlos Bocuí é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Mais uma vez, Bocuí, muito obrigado pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima, um abraço. Eu que agradeço, um bom fim de semana. Tá bom. Bom sábado, obrigada.